meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo? Aula de número 45, objeto de conhecimento, coesão, detalhamento, pronomes relativos e antecedentes. Então, vamos para a nossa aula. Ok, vamos falar sobre coesão e como o pronome relativo vai nos auxiliar nessa coesão textual. Para darmos início, vamos verificar, vamos ler aqui uma imagem. Vejam só. Aninha, pegue a blusa. Olha só, né? Na verdade, pelo tom, parece que ela tá chateada. Aninha, pegue a blusa, né? Imagina a casa bagunçada, a mãe já tá ali chateada. Aí, olha só, você deixou a blusa jogada no chão. A Aninha, né? Olha só, mamãe. Vejam aí, quando a gente fala de texto, é importante lermos não somente o que está escrito, mas a imagem, porque imagem também é texto. Então, na primeira imagem, né, no primeiro quadrinho, mostra ali a mãe já parece estar falando mais alto para a criança ouvir. No segundo, olha só a blusa aqui, a Aninha ali, opa, desculpa, foi sem querer, né? Pela expressão, parece que, opa, vou pegar. Então, vejam que o que está em destaque ali é a palavra blusa, né? A blusa tá em destaque e ela aparece tanto no primeiro quadrinho quanto no segundo. E aí, a gente tem que observar, né, a união dessas duas falas da mãe. Porque aqui a gente está trabalhando a questão da coesão, a gente vai falar sobre os pronomes. Nós já sabemos o que é o pronome, né? Que ele vai acompanhar ou substituir um substantivo, ok? Então vejam que tanto no primeiro quadrinho quanto no segundo a palavra que está se repetindo é a blusa. Então ali o contexto está se relacionando a esse objeto, tá bom? Então vamos verificar aqui essa fala. Aninha, pegue a blusa que você deixou jogada no chão. Vejam agora que, além da palavra blusa, tem um quezinho aqui destacado, né? A gente viu lá que a blusa é o que aparece tanto no primeiro quadrinho quanto no segundo. E aqui a gente está unindo as nossas orações do primeiro e do segundo. Aí vejam só. Para evitar a repetição da palavra blusa, que palavra foi empregada na fala da mãe de Aninha? Então, a gente viu aqui que está unindo. E o que apareceu de novo aqui foi quem? O que, né? Que. Então, que foi colocado aqui para unir as nossas duas orações. A oração, a Aninha pegue a blusa. E a oração, você deixou a blusa jogada no chão. Então, para pegar e unir essas duas orações, ele colocou o que, certo? Muito bem. Então, aqui, esse que, tá bom? Ele é classificado como pronome relativo, né? Pronome. Então, a gente está falando sobre coesão, né? E a gente vai ver agora a coesão através do pronome. E aqui eu coloquei o pronome relativo, mas vamos relembrar o que é pronome. Vejam só o conceito de pronome. Ainda agora eu dei assim por alto, mas vamos ver agora um pouquinho mais explicado. Pronomes são as palavras da língua portuguesa que podem acompanhar o substantivo, ajudando a caracterizá-lo ou, em determinado contexto, pode assumir o lugar de um substantivo previamente enunciado no contexto, substituindo. Então foi o que eu falei para vocês ainda agora, né? Que o pronome ele vai acompanhar, ele pode acompanhar o substantivo ou ele pode substituir o substantivo. Então, quando ele acompanha, ele vai dando uma característica, vai ali delimitar o nosso substantivo. Quando ele substitui, né, ele exerce a mesma função do substantivo que ele está substituindo. Então, ele acompanha ou substitui. Esse é o conceito geral do que é um pronome.
tá? E aí a gente viu que o pronome que a gente utilizou, que é o que dentro da classificação dos pronomes, os pronomes ele tem várias classificações. Nós temos os pronomes do caso reto, caso oblíquo, né? Nós temos de tratamento, né? Temos os possessivos. Então, tem vários tipos de pronomes. E os pronomes que nós vamos ver aqui são os pronomes relativos. Então, vamos voltar lá para a nossa oração, né? O nosso exemplo. Vejam só. Nós vimos lá que tinha a Aninha, nós juntamos, né? Tem o primeiro exemplo aí, ó. Aninha, pegue a blusa. Ponto. Nós temos uma oração. Como eu sei que nós temos uma oração? Porque a gente sabe que a oração, ela é feita por um verbo, né? E se eu tenho verbo, eu tenho que ter sujeito, eu tenho que ter predicado, enfim. Vamos focar aqui no nosso verbo. Então, a gente já sabe que tem aqui, ó, pegue é um verbo, então eu tenho uma oração. Aqui terminou a nossa oração porque tem o ponto, ó, você deixou, ó, tá vendo? Então, aqui eu já tenho mais, já começou um outro período, uma outra oração. Então, eu quero unir esses dois enunciados. Então, veja o nosso segundo exemplo. Aninha, pegue a blusa que você deixou jogada no chão. Então, vejam só que eu uni. Para eu unir essas duas orações, esses dois enunciados, eu coloquei o que a gente viu ainda agora, né? E eu já falei para vocês que esse que é o nosso pronome relativo. Ok? Que ele fez o que nessa oração aqui? Ah, o que esse pronome fez? Ele uniu. E aí a gente viu que o pronome, ele pode acompanhar ou substituir. Nesse caso aqui, vocês acham que esse que, ele acompanhou ou substituiu um termo? E a que termo ele está se referindo? Ele está se referindo, será que é a Aninha? Será que é a blusa? Perceba que o termo que estava tanto em uma oração quanto outra era a blusa. Quando a gente passou para o segundo exemplo, unindo e colocando o nosso pronome, uma das blusas sumiram, né? Então, o que nós vimos aqui? Que o pronome ele pode acompanhar ou substituir. No primeiro exemplo, a palavra, né, você, é um pronome que vai substituir quem? Aninha. Olha, você é um pronome de tratamento. Olha só como a gente tem vários tipos de pronome, né? E a palavra que faz a referência a um substantivo. Ah, mas Aninha também é substantivo, professora, substantivo próprio. Verdade. Só que dentro da oração nós temos vários, pode ter vários substantivos, então a gente tem que prestar atenção a qual substantivo o nosso pronome está se referindo. No caso, né, o que está se referindo ao substantivo blusa, tá? Que a gente fala que é o nosso termo referente, ou também chamado de termo antecedente. Tá bom? Então, aqui, no caso, o nosso pronome está se referindo a um termo antecedente, certo? E essa palavra, ela é classificada como pronome relativo. Então, o quezinho que a gente utilizou aqui, que eu até botei ali, ó, relativo, que é o nosso pronome relativo, ele se refere a quem? A blusa, evitando a repetição. Quando nós vamos escrever um texto, um enunciado, enfim, uma frase, e a gente repete muito uma determinada palavra, ele fica um texto pobre, cansativo. Lógico que às vezes é necessário a gente repetir, como uma forma assim de enfatizar, para relembrar, tem que ter um objetivo na repetição. Se botar repetição só por repetição, ele fica cansativo, ele não tem um objetivo, tá? Então, aqui o objetivo foi enxugar mais o nosso texto, evitar uma repetição de uma palavra onde a gente consegue tirar utilizando recursos de coesão. E um dos recursos que a gente está utilizando é o pronome, e esse pronome é o pronome relativo. Certo, gente? Vamos dar continuidade, então, vejam só. Pronomes relativos. A gente já viu o conceito do pronome em si. O pronome, ele tem o objetivo de acompanhar ou substituir um substantivo. Lembrando que quando o pronome acompanha o substantivo, ele tem o nome de pronome adjetivo, porque ele vai dar uma qualidade, uma característica, vai delimitar aquele nosso substantivo.
Quando ele exerce, ele vai ali e substitui o nosso substantivo, ele é um pronome substantivo, porque ele exerce a mesma função. Se de repente ele substituiu um substantivo que era um sujeito, então agora ele vai ser sujeito. Se ele era um objeto direto, então agora ele é um objeto direto, tá bom? Então, a gente viu que o pronome relativo, ele faz parte dos nossos pronomes, então ele vai fazer essa função, tá? Olha o conceito de pronomes relativos. São os pronomes que desempenham a função de retomar uma palavra mencionada anteriormente no contexto, ou seja, uma palavra antecedente. Então, vejo que a função dele é retomar. Você já está dizendo assim que é retomar, né? Aqui, ó, uma palavra mencionada anteriormente. Eu estou enfatizando aqui, tá bom? Porque retomar já diz que eu vou ter que retomar, eu já fiz, eu já ouvi, eu já falei, né? Então, todas as vezes que eu utilizo o nosso pronome relativo, eu vou ter que procurar essa palavra antecedente, eu vou ter que procurar o referente, né, desse pronome relativo, porque ele se refere a alguma coisa, a alguém, tá? Porque ele já foi mencionado. Então, se eu já foi mencionado, eu vou ter que voltar lá no meu texto e procurar esta palavra a quem ele está se referindo. Então, olha só, ele chama uma palavra antecedente, pode vir também qual é o referente, o pronome relativo que se refere a qual termo, né? O pronome relativo que qual é o seu antecedente. Então, pode vir referente ou antecedente, nós estamos falando da mesma palavra, ou seja, uma palavra que o pronome relativo está substituindo, tá bom? Aí, olha só, atenção, antecedente é a palavra que o pronome relativo substitui, tá? Ele vai substituir esta palavra, né? Lembra que a gente acabou de verificar nosso exemplo, onde aparecia duas palavras, duas vezes o substantivo blusa. E aí, para não repetir, eu fui lá, tirei um e coloquei o que no lugar, tá? Então, novamente, esse exemplo aqui. Aninha, pegue a blusa que você deixou jogada no chão, tá? Pegue a blusa. Então, aqui, ó, o que, tá? Tá se referindo à blusa, ele tá substituindo, então, blusa aqui é o nosso termo, ok? O nosso termo, vou botar um T de termo, o termo que? Antecedente, tá? É o nosso termo antecedente, ele retoma esse nosso termo, tá? Então, vejam que o pronome relativo, ele realmente é um mecanismo, tá, de coesão. Nossa aula é sobre coesão, estamos trabalhando com o pronome relativo. A coesão nada mais é do que a ligação das nossas ideias, né? Eu posso ligar dois termos, duas orações, dois períodos, né? E de que forma eu vou ligar isso? É importante a gente ligar de forma coerente, tá? Então, ali, vou ligando uma ideia a outra para dar sentido ao nosso texto. Enxugar o nosso texto. Às vezes o texto está enorme, mas tem muita repetição. Vamos utilizar aqui um mecanismo. Pode ser o quê? Os nossos pronomes, tá bom? Como a gente acabou de verificar. Em vez de falar duas vezes blusa, eu vou tirar uma, acrescentar o quê? Porque é um pronome, a gente já sabe que o pronome ele pode substituir, né? Que é para ajudar a enxugar. Então, qual pronome eu vou colocar aqui? Eu vou escolher o pronome relativo, porque ele vai exercer muito bem essa função, tá bom? Vamos conhecer os nossos tipos de pronomes relativos. Olha só, nós temos os variáveis e os invariáveis. Variável significa o quê? Que ele vai, dependendo do contexto, ele vai mudar a sua classificação, porque ele é variável, vai mudando. Nós temos o masculino e feminino, então ele pode variar em gênero, né? Ó, o qual, os quais. Esses pronomes podem exercer como função de pronome relativo, e aí ele vai variar se ele estiver, de repente, se referindo a um termo feminino. Então, a qual, as quais. Cujo, cujos, cuja, cujas, né?
E aí nós temos o quanto, quantos, no feminino, quanta, quantas. Então aqui ele vai variar porque vai depender do termo antecedente, o termo que ele está se referindo. Se está no feminino ou se está no masculino, certo? Aí nós temos os pronomes relativos invariáveis. Olha ali o nosso prefixo in, é o de negação, então, ou seja, que não vai variar. Ele sempre vai estar daquela mesma escrita, independentemente do gênero, tá? E quais são eles? Que, quem e onde. Que, quem e onde, eles não vão variar dentro do contexto, sempre vão aparecer assim, independentemente se o termo antecedente for masculino ou feminino. Certo, gente? Muito bem. Então, agora nós vamos aprofundar com alguns exemplos dos nossos pronomes relativos. Muito bem. Então, olha só, vamos conhecer o uso específico de cada um dos pronomes relativos. Então, o primeiro pronome aí que está sendo apresentado para vocês é o quê? É o pronome relativo que. O que ele é conhecido assim como universal, porque é o mais utilizado, é o principal, ele é utilizado com bastante frequência, né? Então a gente tem que tomar cuidado, vamos prestar atenção aqui, tá? Pronome relativo que é o pronome relativo mais usado. Conceito: quando o antecedente é um substantivo, pode ser substituído por o qual, a qual, as quais, né? Os quais. Então, olha só, tem até uma dica para saber ali se ele é um pronome relativo mesmo, tá bom? Então, lembrando, ó, quando o antecedente, lembrando que o antecedente é o termo que o nosso pronome relativo vai substituir, certo? E faz a referência. E ele for um substantivo, para eu saber se ele é mesmo ou não, a gente pode trocar por outros pronomes que a gente já viu, né? Que são os nossos pronomes variáveis. O qual, a qual, os quais, as quais. Se eu fizer essa troca e manter o sentido, tá tudo certinho ali na nossa leitura, eu posso realmente dizer assim, opa, é um pronome relativo, certo? Muito bem, vamos lá para o nosso próximo exemplo. Exemplo número 1, aí traz assim, professora, eu li o livro. Você me emprestou o livro. Olha só, nós temos novamente aqui, né? Ó, vou fechar aqui. Nós temos um enunciado e outro enunciado. E aí, eu quero ligar esse enunciado. Imagina, professora, eu li o livro. Você me emprestou o livro. Não fica até meio assim? Ou então, você me emprestou o livro, professora, eu li o livro. Então, tá repetindo aí de forma desnecessária. Vamos fazer a coesão desses enunciados? Vamos fazer a ligação? Na letra B, vem trazendo essa ligação. Professora é o nosso vocativo, né? O professor, ó, oi, professora, eu tô chamando. Então, ó, professora, eu li o livro que você me emprestou. Vejam aqui que o que é o nosso pronome, eu li o livro o qual você me emprestou, né? Então, vejo que eu estou conseguindo fazer essa troca e ficou legal. Então, aqui eu vejo que o que é o nosso pronome relativo, certo? E ele tem ali um antecedente, ele substitui um termo, que é quem? Livro, né? Vejam aqui que, ó, livro. Ai, ficou tão cansativo, tu não sabe fazer uma união, não? Vamos lá, unir? Então, no nosso segundo exemplo, na letra B, eu estou fazendo essa coesão, essa conexão através do nosso pronome relativo. Eu botei PP, mas é um PR, né? Porque pronome relativo. Então, ele está substituindo o termo livre, que é o nosso termo antecedente. Tá bom? Segundo exemplo, professora, eu li o livro, você me emprestou o livro. Olha só, fazendo a troca que eu falei para vocês, ó. Professora, eu li o livro, o qual você me emprestou. Vejam, lembra que eu falei para vocês que os variáveis vai depender do nosso antecedente? Se o nosso antecedente é masculino ou feminino, percebam que o nosso antecedente, o termo a qual o pronome está se referindo, está substituindo, é quem? Livro, né? E livro é um pronome, o livro é um substantivo, é um nome masculino. E eu posso, inclusive, comprovar através do artigo que está acompanhando ele.
o livro, não tem como eu dizer a livro, né? Não dá, porque livro é masculino, então tudo que for acompanhar ele tem que estar no masculino. Devido a isto, aparece aqui o qual, né? Então tá certinho, eu consegui fazer essa mudança, né, pelo um pronome relativo variável e mostrando aqui que ele está concordando com o termo antecedente. Inclusive, gente, concordando, eu acabei de falar para vocês, né, sobre a questão, tá concordando. Quando a gente faz essas conexões, essa coesão, é importante a gente lembrar da concordância. O pronome, ele acompanha ou substitui. E se ele acompanha, já está dizendo, acompanhar. Se você acompanha, você tem que acompanhar da melhor forma. De que forma? Concordando com o nosso substantivo. Então, tudo que estiver acompanhando o nosso substantivo vai acompanhar de acordo com o seu gênero, tá? De acordo com o seu número, ou seja, gênero masculino, feminino, né? O número quer dizer então que se está no plural, singular, tá bom? Então, se fosse livros, teria que o quê? Os livros, os quais, tá vendo a concordância ali? Então, tudo isso faz parte ali do nosso entendimento, ok? Vamos para o nosso terceiro exemplo. Vejam só. Professora, eu li os livros. Você me emprestou os livros. Olha só, eu acabei de falar aí, né, do plural. Vejam que eu estou falando agora que ela não me emprestou apenas um, mais de um, poderia ser dois, três, enfim. Tá no plural. Então, agora, se o meu termo antecedente tá no plural, são o quê? Os livros, o meu pronome relativo vai ter que vir o quê? Concordando. Só não concorda, sempre vai estar ali, certo? Igual vai ser quem? O que, onde, não foi isso que a gente viu? Né? E tem os nossos pronomes invariados que não vão concordar, mas a gente já sabe que tem aqueles que concordam, que é o caso do qual, né? Qual, quais, os quais. Então, vejam, professora, eu li os livros os quais você me emprestou. Então, aqui os quais é o nosso pronome relativo e o nosso termo antecedente, o termo a quem ele se refere, é o termo a quem ele retoma, é o quê? Os livros, que está no plural masculino. Logo, o nosso pronome também está no plural masculino. Através de como eu consigo ver isso aqui, professora? Os aqui, certo? Vejo que estão acompanhando, estão concordando. Então, meu pronome relativo, menina, eu só quero colocar PP, PR, porque é pronome relativo. Muito bem. Então, vejo que ele faz uma retomada e esse termo antecedente está no plural no masculino. Então, aqui eu posso dizer que está ok, porque o nosso pronome relativo está seguindo as regras, né, de acompanhar de forma adequada o termo a qual ele retoma, certo? Vamos para o nosso segundo exemplo de pronomes relativos, né, o segundo tópico. Os pronomes relativos, o qual, a qual, os quais, as quais, são utilizados quando seu antecedente se refere a uma pessoa ou coisa. Olha só, então. Será que eu posso usar de qualquer forma? Tanto faz como tanto fez? Se é um objeto, se não é? A gente tem que verificar. Aqui, esses pronomes, eles vão se referir a pessoas ou a coisas. Pode ser um ou outro, tá bom? Então, quando eu for retomar um elemento, fazer essa substituição, eu tenho que verificar se eu posso usar tanto para pessoa quanto para coisa. Vamos verificar nosso exemplo. Vejam só. Paula, eu comprei o presente. Eu lhe prometi o presente. Então, novamente, nós temos dois enunciados e eu quero unir. Paula, eu comprei o presente, o qual lhe prometi. Vejam só o qual, o nosso termo antecedente, né? Que a gente está tentando não, como é que se diz? Não repetir. Então, o nosso termo antecedente é presente, que é uma coisa, um objeto. Então, o qual eu posso utilizar, porque a gente acabou de verificar que o qual e suas variações eu posso usar tanto para pessoa como para coisas, objetos. Né? No caso aqui, presente é um objeto. Então, ok, né? Paula, eu comprei os presentes. Eu lhe prometi os presentes. Aqui eu estou plantando o mesmo enunciado, porém,
no plural para mostrar a variação. Agora, os quais, porque como eu já falei para vocês, se ele faz retomada, ele tem que concordar com o termo que ele está retomando, com o termo que ele está se referindo, substituindo. No caso, os presentes está no plural masculino, o nosso pronome também tem que estar no masculino plural. Certo? Vamos lá para o nosso terceiro tópico dos pronomes relativos. Agora eu vou falar sobre o pronome relativo onde, né? A gente viu que o onde é o pronome relativo que não vai variar. Então vamos para o nosso conceito. Quando funciona como pronome relativo, só pode ser utilizado quando o seu antecedente traz uma ideia de lugar, né? É comum, se a gente fala assim, onde é isso? A gente já dá essa ideia de um lugar, onde, e é um lugar o que é fixo, sem movimento, né? Vejam só nossos exemplos. Eu conheço a escola. Opa, escola. A escola dá para ficar se movimentando por aí? Não, é um local fixo, né? Você estuda na escola. Vejam que escola mostra uma localidade, essa localidade é uma coisa fixa. Eu conheço a escola onde você estuda. Olha só, o onde, o nosso termo antecedente, a qual ele se refere, faz a retomada, é a escola. A gente já sabe que a escola é um local e esse local é fixo. Então, esse pronome relativo foi empregado de forma adequada? Com certeza, ele foi empregado de forma adequada, porque dá a ideia de lugar, e a gente sabe que o lugar, ele é fixo, e o onde, ele não precisa concordar em gênero, né, grau e tudo mais, com a palavra retomada. Então, aqui ele está usando certinho, que é o que a gente está mostrando, né? Não tem como botar ali diferente. Tá, gente? Vamos continuar, então. Pronome relativo quem é usado quando o seu antecedente traz uma ideia de quê? De pessoa. Então, quem só vai se relacionar se o antecedente for pessoa. Sempre vem precedida de preposição. De, a, sob, tá? Que são algumas preposições que a gente conhece. Ele é o médico. Estamos muito agradecidos ao médico. Aí, olha só, duas sentenças, vamos juntar? Ele é o médico a quem estamos muito agradecidos. Olha a nossa preposição, o que é o nosso pronome relativo relacionado a uma pessoa. Médico não é uma pessoa, né? Então, vejam que está compondo certinho ali. Então, e tem que vir com a preposição a, tá? Vamos dar continuidade. Aí nós temos os pronomes relativo cujo, cuja, cujos e cujas. São utilizados quando se tem no contexto uma ideia de posse, né? É minha, vai ter uma ideia de posse. Faz concordância com uma palavra que aparece após o pronome. Geralmente essa palavra é indicada por uma coisa possuída. Se tem posse, tem que ter uma coisa e alguém que possui, certo? Vamos lá para o nosso exemplo. Este é o autor do livro. Estou lendo o livro. Este é o autor cujo livro estou lendo, tá? Então, aqui nós temos quem possui, né? E a coisa possuída, o autor, e a coisa possuída quem é? O livro, tá? Cujo livro, então aqui é o nosso pronome relativo que está dando essa ideia de posse. Lembrando que se dá a ideia de posse, tem que ter o objeto possuído e quem possui esse livro. Certo, gente? Muito bem. Ah, não tem assim, cujo a, cujo ou, tá? Não tem um artigo, uma preposição antes. Ele vem sozinho. Mais um exemplo. Os pronomes relativos quanto, quanta, quantos, quantas aparecem em contextos que indicam a ideia de quantidade. Olha só. Será pronome relativo quando tiver como antecedente os pronomes tanto e tudo. Vamos lá nos nossos exemplos para verificarem na prática. Olha só. Ele fez tudo, tudo estava ao seu alcance. Vamos juntar, ele fez tudo quanto estava ao seu alcance. Então, veja que, olha, o nosso pronome dá uma quantidade, ele fez muita
coisa, tudo que estava ao alcance dele, ele foi lá e tentou fazer. Então, é uma quantidade. Quantas vezes ele tentou, né? Então, foram várias vezes, uma quantidade grande para alcançar o que ele queria. Tudo que estava no seu alcance, no seu objetivo ali. Certo, gente? Muito bem, essa foi a nossa aula sobre coesão, utilizando o pronome relativo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.